Salve Maria! Então, estamos no nosso segundo dia dessa meditação da Paixão segundo São João. Então, continuemos a leitura do Evangelho para podermos meditar, fazer algumas considerações que possam nos unir mais a nosso Senhor Jesus Cristo. A corte, pois, e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e maniataram-no. Primeiramente levaram-no à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Caifás era aquele que tinha dado aos judeus o conselho de que convinha que um homem morresse pelo povo. Ora, Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do pontífice. Mas Pedro ficou fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do pontífice, e falou à porteira e fez entrar Pedro. Então a criada porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ao lume, porque estava frio, e aqueciam-se. E Pedro estava com eles, e aquecia-se. Entretanto, o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Eu falei publicamente ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhes disse. Eles sabem o que eu tenho dito. E tendo dito isto, um dos guardas, que se achavam presentes, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao pontífice? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas se falei bem, por que me feres? E Anás enviou-o maniatado ao pontífice Caifás. E estava lá Simão Pedro aquecendo-se, e eles disseram-lhe: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? E Pedro negou outra vez. E imediatamente cantou o galo. Vamos deixar então para amanhã essa parte do interrogatório que Anás e depois Caifás, ele mesmo faz a nosso Senhor Jesus Cristo, para nos concentrar um pouquinho mais hoje em São Pedro. Bom, se a gente considera com um pouco mais de calma essas três negações de São Pedro, nós vamos ver que São Pedro, na verdade, não estava nessa ocasião, nesse momento, estava procurando fazer o bem, estava preocupado com o que ia acontecer com o Nosso Senhor, procurava acompanhá-lo, pelo menos saber o que estava acontecendo, talvez ver alguma possibilidade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa. Porém, quando interrogado, São Pedro então nega Nosso Senhor Jesus Cristo, e nega 3 vezes. São Pedro, que tinha dito antes justamente que seguiria Jesus por onde ele fosse, né, e até a morte, se fosse necessário. E Nosso Senhor tinha dito então a São Pedro: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Então não é que São Pedro estivesse, né, já com uma disposição de alma extremamente maliciosa, que tivesse tomado uma decisão firme de abandonar Nosso Senhor Jesus Cristo, de negar Nosso Senhor, mas ao contrário, junto com São João, foi um dos apóstolos que procurou ainda ver o que estava acontecendo. Tinha ali então alguma boa disposição. Porém, o que provavelmente aconteceu na alma de São Pedro é que, apesar dessa boa disposição, confiou demais em suas próprias forças. Expôs-se assim a uma situação que, com suas próprias forças, não conseguiria manter a fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de uma parte, São Pedro colocou-se numa situação arriscada, que exigiria dele bastante virtude,
E por outro lado, colocando-se nessa situação, confiou demais em suas próprias forças. Isso então é muito importante, né? Não procurar colocar-nos em uma situação que nós sabemos que será provavelmente uma situação de queda para nós. E, sobretudo, jamais confiar mais nas nossas forças do que na graça de Deus, do que na força de Deus. Como diz São Paulo, é na minha fraqueza que eu sou forte. Porque justamente na minha fraqueza eu me vejo obrigado a me apoiar inteiramente na graça de Deus, na força de Deus. E aí eu sou forte. São Pedro aqui então apoiou-se nas suas próprias forças numa situação que exigia bastante virtude. Tanto a disposição de sua alma não era maliciosa, né, de uma maneira realmente profunda, que cantou o galo. São Pedro lembrou-se então da profecia de Nosso Senhor, se deu conta do seu pecado e no mesmo instante passava então Nosso Senhor, que olhou com São Pedro. Olhou para São Pedro e olhou, claro, com um olhar de misericórdia. A misericórdia que supõe o reconhecimento do pecado. Então o olhar de Nosso Senhor era um olhar de pecaste contra mim, mas eu te perdoo. E aí São Pedro então chorou amargamente. Um choro de verdadeira contrição, de verdadeiro arrependimento. Um choro de confiança na misericórdia de Deus e não um choro de desespero. Não um choro crendo-se então abandonado por Deus. São Pedro arrepende-se do seu pecado, esse pecado por fraqueza. A fraqueza que vem de confiar nas próprias forças. Então, a lição que nós podemos tirar, considerando então a figura aqui de São Pedro, suas palavras, suas ações, suas disposições de alma, é justamente essa. Não confiar nas nossas próprias forças, porque se confiamos é o primeiro passo para a nossa queda que virá logo. Mas reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas misérias, e nos apoiar na graça de Deus, na força de Deus, para a gente poder se manter fiel a nosso Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. E confiando, evidentemente, no perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrarmos quando, por infelicidade, pecarmos, que nosso Senhor olha para nós com esse mesmo olhar que olhou para São Pedro. Olhar de misericórdia, como olhar de quem pergunta por que pecaste contra mim, o que fiz eu. Então, confiar no perdão de Deus e nos apoiarmos inteiramente na força da graça.